Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, a essa live dessa noite maravilhosa. Vamos conversar um pouco aqui essa noite de um assunto muito especial que eu faço questão de conversar com vocês. É o seguinte, você já percebeu que algumas pessoas se sentem como se fossem muito azaradas na vida dela? Muito, mas muito azarada mesmo. Como se nada desse certo, e elas falam isso, nada dá certo na minha vida. Elas se sentem constantemente azaradas, e talvez você fala isso também, né? Sei lá. Elas se sentem incapazes de alcançar os seus objetivos. Isso já aconteceu com você? Então, é isso que eu vou conversar um pouquinho aqui essa noite com você, tá bom? Bom, vamos lá. Então, algumas pessoas, e não são poucas, eu já me senti assim uma vez, sabe? Já me senti assim. é, Poxa, na época que a gente frequentava banco, né? Entrava numa fila, a fila parava. Nossa, aí eu falei, não, vou mudar de fila. Aí mudava de fila, aquela fila onde eu estava começava a andar e aquela para onde eu fui parava. A mesma coisa acontecia no supermercado, já vivi isso muitas vezes. E eu comecei a me chamar de azarado. Eu sou muito azarado. E isso acontecia. E aí, puxa vida, eu tinha um objetivo de ser rápido e eu não conseguia. Então, esse pensamento pode atrapalhar a gente a viver melhor, a alcançar nossos objetivos na vida, né? Então, é disso que nós vamos falar, tá? Então, bora falar sobre nada dá certo comigo. Falta de sorte ou padrão mental negativo? Será que eu posso criar um padrão mental? Você acredita nisso? Isso é uma conversa fiada para você acreditar em padrões mentais? Né? Ou tipo aquilo assim, pensa positivo que tudo acontece. Escreve aí num papel o que você quer que aconteça nesse ano e vai acontecer. Será que é assim mesmo? Eu não acredito muito nesse jeito, não. Acredito diferente. Vamos olhar de perto para essa situação, então, hoje? Ó, não dá para negar que existem circunstâncias desfavoráveis na nossa vida, né? Hoje, por exemplo, agora à tarde, uma colega nossa tomou um susto, a mãe estava na UTI. Poxa, o que aconteceu? Pressão alta, falta de ar, e ela sai correndo lá e foi parar no mesmo hospital em que o pai dela foi internado e veio a falecer há um ano atrás. E quando ela entra no CTI, a mãe estava num lugar que tinha muitas camas, na mesma cama em que o pai dela esteve. Bom, não dá para negar que as circunstâncias aparecem desfavoráveis para a gente, não é? E quantas coisas acontecem assim? Poxa, tinha que ser comigo, tinha que ser agora. Às vezes eu estou trabalhando, preparando tudo para entrar no ar, a câmera não funciona. Ai, tira tudo do lugar. Vamos usar a câmera do computador que é mais frágil. Ou bom, os treinamentos, quantas vezes 4 computadores param? Poxa, mas que azar! Será que é isso mesmo? Né? Eu só me relaciono com homens que me maltratam, ou eu só me relaciono com mulheres deprimidas, ou meus filhos não me trazem nada de bom, ou eu nunca tive sorte na minha vida, tá? Não é algo assim misterioso, não. Isso pode acontecer, né, na nossa vida, não pode? E sabe, também não quero negar que imprevistos aconteçam. Os imprevistos acontecem, né? Cris, você está falando isso, mas você não passou pelo que eu passei. Eu não passei mesmo pelo que você passou. Eu só passei pelo que eu passei. E a gente pode olhar para os acontecimentos de uma forma um pouco diferente. Será que é azar mesmo? Ou será que não é uma característica constante de algumas pessoas de só olharem para o negativo? Talvez eu esteja falando com você, que você olha para o negativo demais. Você já conversou? Uma colega hoje me disse que foi à praia com a mãe, passou 4, 5 dias na praia. E a mãe reclamou durante os 5 dias. Falou mal das histórias passadas dela durante os 5 dias. Falou do mal do ex-marido, o pai da moça, né? Nos 5 dias. Falou mal de
tudo. E isso me lembrou, sabe, que quando eu ia visitar o meu pai, ele falava muito mal dos meus irmãos o tempo todo falando mal. Eu olhava para ele assim, ele deve falar mal de mim também para os meus irmãos, né? Mas fica num vício, sabe? Será que não é uma característica constante nossa de ficar olhando para as coisas que deram errado o tempo todo? Será que não é? E o que isso traz o que para a gente? Claro que isso é um comportamento de defesa nossa, a gente não quer que essas coisas que aconteceram voltem a acontecer, mas a gente entra num buracão de negatividade, não é? A crise, com tanta coisa acontecendo, é importante falar disso mesmo? Com tanta coisa, a gente falando de traumas de infância, né? É importante falar disso? Então, sabe para que a gente deve falar nisso? E eu quero falar disso para ajudar você a perceber que pensamentos, eles podem estar organizados na sua mente desde a infância, de uma forma a levar você a pensar em que você não é uma pessoa boa, em que você não é uma pessoa que tem sorte, em que você é uma pessoa que não tem direito a dar certo, que você é uma pessoa que não serve para viver, sabe? Pensamentos construídos lá na infância, não é? Aí imagina, lá na infância, nós, pirralhinhos de 5, 6 anos de idade. Aí, interessante que aos 6 anos de idade, por aí, a gente começa a formar a ideia de quem somos nós, sabia? Lá pelos 6 anos de idade. Como pode? É uma judiação. Como pode uma criança aos 6 anos de idade começar a fazer ideia de quem ela é? Mas é assim mesmo. A nossa Constituição é assim, né? E aos 6 anos, a gente começa a ter ideias, as crenças, quando a gente fala de crença, não é crença religiosa, mas aquilo que eu acredito sobre mim, elas começam a se formar lá naquela idade de 5, 6, 7 anos. Eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou burro, eu sou ruim, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu sou aquele que tem que cuidar, eu sou aquele que tem que trabalhar demais. Tudo surge, esses pensamentos surgem lá nos 5 anos de idade. Já pensou? E com esse mesmo pensamento nós vivemos hoje. Com esse mesmo pensamento nós vivemos hoje. E aí tem um grande, eu digo que é filósofo, mas é um psicólogo chamado Maslow, que ele dizia: é preciso atualizar. E sabe o que é atualizar hoje? Fazer um upgrade dos nossos pensamentos infantis, que disseram que a gente não era capaz, que disseram que a gente era azarado, que disseram que nada daria certo conosco. Que coisa, não é? É triste isso, mas é verdade. Você já se viu assim? Não é, Janine? É isso, acontece, poxa. Pensamentos. E olha, então, os pensamentos que nós temos hoje foram formados aos 5, 6, 7 anos de idade. Está na hora de a gente parar. Autoconhecimento. Alguém perguntou para mim agora há pouco: a Cris, você tem algum vídeo sobre autoconhecimento? Tenho, todos. Todos os vídeos são de autoconhecimento, porque à medida que eu me conheço, eu sei as minhas fragilidades, as minhas sombras, minhas dores, até minha luz também, né? Isso é se conhecer. Todos os meus vídeos eu estou falando disso, né? Tá bom, deixa eu voltar. Não quero devanear, não quero sair, não. Quero continuar. Nós estamos falando de nada dá certo comigo. Existe esse pensamento em mim. Nada dá certo comigo. Eu só amarro meu burro em toco podre. Eu só faço negócio negativo. Eu só tenho relações péssimas. Eu tenho dedo podre. Pô, nada dá certo comigo. Então, pensamentos que foram formados na infância continuam comigo hoje e eu não atualizei. Eu criei conclusões sobre quem sou. Conclusões, eu disse isso, eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou tímido, espalhafatoso, eu sou doente, eu não sirvo, ninguém me queria na minha vida. Duro isso, né? De repente você fala isso, né? Como você faz? A colega perguntou como faz para acessar esses pensamentos da infância. É um processo. Eu quero que você faça
faça a semana Desbloqueio Emocional. Se inscreve na semana Desbloqueio Emocional, é grátis e online. Você vai entender esses pensamentos, como eles se formaram, como você acessa. Lá você vai fazer isso, tá? Bom, além disso, nossas crenças. Nós acreditamos em muitas coisas. E são crenças sobre tudo. Olha, vou contar um segredo. Uma pessoa dizia que a mãe tinha feito uma promessa de que não poderia se separar do pai, porque alguém tinha dito que se ela fizesse isso, os filhos, 2 filhos que fossem nascer, sofreriam muito. Tá bom. Isso aconteceu, ela manteve o casamento, os filhos nasceram, e um filho, foram 3, um dos filhos se sentiu muito mal. E trouxe para ele que a mãe não gostava dele. Trouxe para ele que a mãe persegue ele. E isso ele conta os fatos, sabe? E, bom, isso está atrapalhando a vida profissional dele. A mãe, que ouviu uma pessoa dizendo que não podia se separar porque os filhos que viriam a nascer iam sofrer. E ele se sentiu perseguido. Então agora ele tem o trabalho prejudicado às vezes. Ele não se sente muito seguro no trabalho, sabe? E ele diz assim, Acrísio, eu tenho umas coisas comigo que eu sinto que não é para fazer e eu não faço. E eu estou certo de, olha, eu tenho quilos de informações assim, que eu imaginava, pensava, alguma coisa dentro de mim dizia que eu não podia fazer, e eu não fazia, porque era um azar muito grande se eu fizesse. Eu falei, nossa, que coisa, né? É bom você cuidar desses pensamentos, eu não posso trabalhar com você sobre esses pensamentos, né? Se você acredita em espiritualidade, legal, mas vai conversar com alguém sobre isso, não comigo. Mas o que eu posso dizer é, essas idealizações que você faz, elas podem tomar conta de você. Vai chegar um ponto em que você não sabe o que é realidade do que é ideia, pensamento. E você vai ficar dividido. E você vai dar mais crédito cada vez mais a essas ideias. E tem uma coisa: quem fez isso com vocês? Lá atrás. Sua mãe. Quando ela acreditou numa ideia de alguém que, se ela se separasse, filhos que viriam iriam sofrer. E você rompeu com a família, mas mantém esse padrão, né? Então, crenças. As crenças mantêm a gente grudado a padrões negativos, positivos também, mas a gente está olhando nos negativos, né? Então a gente traz crenças lá da infância, dos nossos pais, sabe? Não é fácil isso é prejudicial também. É preciso olhar. E aí, esses pensamentos, essas conclusões, essas crenças influenciam como eu vou vivenciar a minha história e o resultado dessas experiências. Esses pensamentos influenciam como eu vou vivenciar e os resultados das minhas experiências. Como assim? Qual que é o problema do pensamento negativo? Bom, pensamento negativo me prepara. Ele me prepara para enfrentar o problema. Mas isso é bom, Acrísio? Não, é ruim. Por quê? Porque assim, imagina, ó, eu vou convidar você, tá me vendo, para ir na casa de uma pessoa, tá? Dá um nome qualquer, Paulo. Nós vamos na casa do Paulo. Aí eu falo para você assim, olha, o Paulo, ele é uma pessoa intragável. O Paulo, ele trata mal todo mundo que chega na casa dele. O Paulo nem oferece a cadeira para a gente se sentar. Mas nós temos que ir lá, tá bom? Como você vai lá comigo para a casa do Paulo? Como você chega? De que forma você olha o Paulo? Você já chega preparado, não é? Já chega preparada para enfrentar o problema, não, Paulo? E assim são os pensamentos negativos. Eu fiz o papel de um pensamento negativo para você. Mas aqui dentro você tem muitas pessoas falando aí dentro sobre coisas negativas que vão acontecer. E aí você fica se preparando para enfrentar o problema. Como? Chegando com a cara feia, chegando bravo. Né? Então, essa é a primeira coisa que o pensamento negativo faz. Prepara você para o problema.
Segunda coisa, ele me faz, o pensamento negativo, criar o problema. Aí que é o segredo. Vamos na casa do Paulo, né? Ele me faz criar o problema. E se o Paulo não é nada disso que eu falei para você? Você vai chegar fechado, fechada lá, você vai chegar pronto para a briga, você vai chegar, nem vai olhar na cara do Paulo, nem vai estender a mão para ele, não é? E aí, você criou o problema, onde não existia. E isso é o papel de pensamentos negativos, entende? Então, o pensamento negativo me prepara para enfrentar um problema e ele me faz criar o problema. Essa é a questão. Então vamos lá. Não é só isso. O pensamento negativo me dá a certeza de que nada dá certo comigo. Porque se ele me prepara e ele cria o problema, e vai acontecer e eu digo, nada dá certo comigo, poxa. Então é isso. Então eu estou certo, nada dá certo comigo. Eu sou uma pessoa azarada, né? Eu criei um padrão de pensamento que me leva a dizer que eu tenho azar. O azar, eu fui abençoado por quem? Por que entidade para ter azar, para andar na vida sendo a pessoa mais azarada? Mas as circunstâncias acontecem, as coisas acontecem na nossa vida, né? E aí cria-se um círculo vicioso. Né? Tá. Esses pensamentos, pessoal, traz um problemão para a gente, sabia? Eles trazem problemas enormes. Quer saber quais são os problemas? Querem saber? Vou dizer os problemas que esses pensamentos negativos trazem. Se preparem, prepara, que agora é a hora. Ansiedade é o primeiro grande problema que pensamentos negativos como esse, não, eu nada dá certo comigo, eu não tenho sorte, eu sou um azarado, traz isso, ansiedade. A ansiedade é muitos já falam, né? Ansiedade é excesso de futuro. É bonita até a frase, né? Ansiedade é excesso de futuro. Muito bem, como se pudesse existir excesso de futuro. Não tem, futuro é futuro, não tem mais nem menos. É só futuro. Mas ansiedade sou eu ficar projetando problemas. Porque se são coisas boas, eu não ia ficar ansioso. Imagina, você vai ganhar na loteria esportiva sozinho, tá legal? Você ia ficar com ansiedade negativa? Não, tomara que chegue logo esse final de semana para eu ganhar sozinho na loteria, não é? Mas a gente só pensa negativo no futuro. Então o problema não é o futuro, excesso de futuro, né? É excesso de negatividade. E esse excesso de negatividade está comigo hoje, no presente. Tem excesso de futuro, não, tem excesso de presente negativo. Pensamento negativo. Isso é uma fórmula errada, né, que fizeram, não é mesmo? Então, ó, ansiedade é o primeiro problema. Você fica ansioso, porque quando chegar, eu vou ter um problema, eu vou enfrentar o Paulo. Quando eu chegar, o Paulo não vai nem me oferecer uma cadeira para sentar. E eu fico pensando nisso. Segundo, baixa autoestima. Pensamentos negativos que me dizem, nossa, eu não servi para nada mesmo. Eu tenho baixa autoestima, ele me leva a baixa autoestima. Não vai dar certo comigo. Tudo dá errado comigo. Quem sou eu? Eu não sirvo para nada. Baixa autoestima é um problema que o pensamento, padrões negativos trazem para nós. Terceiro, desânimo. Putz, desanima, não desanima? Olha, você vai lá para a casa do Paulo, vai ser maltratada. Você tem vontade de ir lá? Não tenho vontade de ir lá, eu vou arrastado, né? Como aqueles cachorrinhos que a gente está levando na rua e ele cansa, ele para, você começa a puxar ele vem arrastado. Desanima, pensamento negativo desanima. E às vezes você não sabe por que você anda desanimado, né? Às vezes você não sabe, estou desanimado, não sei por quê. Pensamentos negativos, né? E às vezes ele está tratando o desânimo como preguiça, está tratando desânimo como procrastinação, mas não é. Não é. É pensamento negativo. É acreditar, padrões de pensamentos negativos, acreditar que você é um azarado. Vou trabalhar para quê? Eu vou dar um passo nessa direção para quê? Se vai dar errado, não é? Meu esposo é muito negativo. Poxa vida,
Isso é estrutural, sabe? Agora, tem uma coisa: é possível mudar, Anne, é possível, mas só se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, não muda nunca. Pode vir Deus. Se ela não quiser mudar, não muda, né? É isso, Thelma. Então, não é preguiça, muitas vezes é um pensamento negativo, crença negativa, falta de motivação. Ó, tem uma corrente aí, unânime, muito forte, dizendo que não é preciso motivação, é preciso disciplina. Ó, é muito melhor a direção do que a velocidade, não é mesmo? E essa história de ter disciplina sem ter motivação, eu vou ter disciplina, mas o que me motiva a ter disciplina? Eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, estou fazendo uma coisa que não devo, estou fazendo uma coisa que me leva para um lugar que não é meu, entende? As crenças negativas, esses padrões mentais negativos, acreditar que nada dá certo, eu preciso ter disciplina ou eu preciso ter uma motivação verdadeira dentro de mim que me impulsiona? Sabe? Temos que ter cuidado com essas coisas, sabe? Gera pensamento negativo, gera falta de motivação. E os pensamentos negativos estão onde? Lembram? Lá dos 5 aos 7 anos de idade, que é quando se formam as crenças na gente. Então, a gente nem sabe, né? Mas está lá. Eu não sou capaz, eu não dou conta de viver, eu sou um azarado. E aí aparecem também dificuldades de lidar com a frustração. E é o que mais acontece para alguém que diz isso, né? Nada dá certo comigo. Que é uma pessoa que não tem habilidade para lidar com frustração, é ela, que ela está cansada, ela tem medo das coisas que já andam acontecendo, né? E outra coisa, dificuldade de lidar com desafios. Como que eu vou lidar com desafios se eu tenho dentro de mim escrito e registrado que nada dá certo comigo? Se eu já confirmei por 5 vezes que as coisas não dão certo, mas lembra que somos nós que criamos o cenário? Então, eu tenho dificuldade de lidar com desafios, não aceito desafios. Imagina você não aceitar desafio. Você não vai crescer no trabalho. Olha, eu tenho uma proposta para você, pô, ser diretor. Não, vai dar errado, tudo dá errado comigo. Imagina alguém, você esperou por alguém a vida inteira e esse alguém aparece e diz: eu quero viver com você. E você diz: não vai dar certo, já nossa, isso não, né? Então, aí a gente não acredita, porque tem padrões de pensamentos negativos enraizados na gente. Como fazer isso, gente? Participa da semana. Semana Desbloqueio Emocional. É grátis e online. É só se inscrever no link da bio. Faz isso. Olha, se você quer descobrir os motivos disso, como desorganiza tudo isso que você organizou de uma forma milimetricamente negativa, para pensar negativo sobre a vida, para não encarar desafios, para não lidar com as frustrações. Você que tem desânimo, você que tem falta de motivação, baixa autoestima, ansiedade, provocadas por pensamentos negativos. Cara, faz a semana Desbloqueio Emocional, participa. É grátis e online. Ou continua assim. Fazer o quê? Ninguém é obrigado a fazer nada na vida. Ó, a vida é mais ou menos assim. A gente acredita que crescer na vida, isso aqui é uma caixinha de incenso. Acha que crescer na vida é uma vertical, não é? Mas crescer na vida não é uma vertical. Crescer na vida é assim, né? E depois a gente dá uma queda, não é? E depois a gente sobe, e depois dá outra queda. É assim na vida, né? Muito bem. Então, acontece que vai chegar um ponto em que a vida vai jogar a gente para baixo. Esses acontecimentos, a doença da mãe, a perda do pai, a morte do cachorro, a perda do emprego, a traição do marido, traição da esposa, o eu não quero mais viver com você, um problema dos filhos, seja na escola, seja com amizade, seja droga, não é? Aparece um ponto na nossa vida que joga a gente para baixo. E é nesse ponto que nós chamamos de situação desfavorável,
que eu tenho duas escolhas. A primeira, parar de subir e desistir de uma vez. Eu não quero mais tocar para frente essa vida desse jeito. E é quando se instala na gente doenças, depressão, ansiedade, porque eu desisto, eu não acredito mais na vida. Eu só acredito no pensamento negativo, na desgraceira. Então eu tenho essa opção, parar. Mas eu tenho uma outra opção, aprender com o que está acontecendo nessa queda para avançar depois. Então, eu posso dizer, tô ferrado, que baita ferro tô levando, mas o que eu tenho que aprender dessa situação para crescer? E aí você toma uma postura e lá onde estava caindo, você se ergue de novo e avança. E continua avançando. Só que a vida, como diz Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresa, não é? E aparece outra situação desfavorável. Você tem mais duas opções. Parar, desistir lá na frente. Lá, você já estava lá na frente, pertinho do prêmio. E você diz, eu não sirvo para nada, eu sou um azarado, nada dá certo comigo. E você desiste. Ou você pode chegar naquele outro ponto que estava lá embaixo e dizer o que eu quero aprender com isso, o que eu devo, o que eu vou aprender com isso, e se projetar mais uma vez. E aí, você chega no prêmio e você vence. Então você sempre vai ter esse desafio na sua vida. E desafio são essas situações, situações negativas, de perdas. Gente, a vida é feita disso. Você acredita ainda que a vida é um mar de rosas, sem espinhos? Isso é uma ilusão da infância, não é? Então, é preciso encarar a vida com o que ela tem. Às vezes aparecem buracos na estrada, né? E a gente tem que desviar, ou tem que diminuir a velocidade, entrar no buraco e sair de novo. Assim é a nossa estrada da vida. Mas se você achar que vai ter tudo dar certo, tudo, porque senão você é um azarado, não é essa a história da nossa vida, tá? Não é mesmo. Você sabe, há 2 anos eu perdi o meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito difícil com todos nós, né? Mas era dentro da realidade dele o que ele podia fazer. E quando eu estava lá do lado dele no caixão, era na época da pandemia, graças a Deus, não foi foi um acidente dele, ele caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo, então não foi por causa do Covid, a gente pôde ver lá meu pai. Então estava lá, com a mão na cabeça dele, olhando para ele. Eu não estava feliz com a morte, eu estava feliz com a vida que ele teve. Eu estava feliz com a vida que ele me deu a meus irmãos. Eu estava feliz com tudo que ele pôde fazer do melhor que ele pôde, com o que ele tinha para a gente, sabe? Então, as perdas vão acontecer. Nesse mundo, existem perdas, mas a gente pode estar preparado para absorver algumas coisas, sabe? E entender que faz parte da vida as perdas, né? Você sabe que, falando de Covid, que qualquer vacina que nos dão, eles estão injetando na gente um pouco da doença, não é? Eles injetam um pouco da doença em nós. Para quê? Para que o nosso corpo trabalhe, e o nosso corpo faz isso. Trabalhe com aquela doença, fique mais forte para quando a doença chegar em nós, que já chegou, né? Esteja forte e preparado. Não é? Não é assim que funciona? Então, nós não aprendemos isso por quê? Porque a gente quer afastar os problemas. Se a gente quer se vacinar, a gente tem que absorver o problema, trabalhar esse problema em nós e nos fortalecermos. É a vacina da vida. As perdas, os acontecimentos são a vacina da vida.
E tem uma outra vacina que eu quero propor a vocês. Tá bom que você chega nesse ponto e diz assim, Acrísio, eu quero me livrar de bloqueios emocionais, eliminando meus traumas de infância. Legal. Então faz assim, se inscreve na semana Desbloqueio Emocional, faz agora quando a live acabar. Entra aí no meu perfil, tem minha carinha aí onde tem todos os videozinhos meus, lá tem um link. Clica naquele link, deixa seu e-mail, se cadastra no grupo do WhatsApp, que é por lá que você vai receber as mensagens das aulas. O grupo é fechado, só assiste às aulas quem estiver no grupo. E é grátis, tá, pessoal? E é grátis. É, e lá você vai receber bônus, vai receber um monte de coisa, gente. Nossa, é bom demais. E vai poder entender que esse pensamento de que nada dá certo comigo pode ser mudado. Que essa tristeza, que essa ansiedade, que essa depressão, que essa desmotivação pode ser mudado, a vida pode ser melhor, gente. Nossa! Pelo amor de Deus! Então, vamos ser melhor? Quero convidar vocês para isso, para sermos melhores, não é mesmo? Gente, gratidão a vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso e amanhã tem mais, tá bom? Amanhã a gente se encontra. O assunto de amanhã eu coloco nos stories. Dê uma olhadinha nos stories, tá bom? Obrigadão por tudo. E ó, pensamento positivo é bom e ajuda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Estou preparando uma semana especial com 3 aulas inéditas, online gratuitas, e convido você a participar. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista, terapeuta, especialista em acessar o inconsciente há mais de 17 anos. Eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância, em até 5 semanas. Faça sua inscrição agora. Mudar requer atitude.